Planilha de controle financeiro para MEI. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, passo a passo do zero, de forma 100% gratuita. A gente vai fazer essa planilha aqui, juntos. O legal é que essa planilha te mostra de forma automática o seu faturamento atual, o limite do MEI, que você mesmo pode configurar, quanto que você tem restante em valor e também em porcentagem, total de despesas, total de entradas em aberto, total de saídas em aberto. Se você mexer com o status, olha que legal o que acontece, automaticamente ali em cima vai sendo atualizado para você cada um dos valores. E sempre que você adicionar novas informações, novas entradas, novas saídas, os cartõezinhos já vão contabilizando de forma automática. Assim você consegue ter uma visualização, um resumo bem fácil e você não se perde dessa forma. Quanto que eu já faturei, quanto que falta, quanto que eu tenho aberto, quanto que tem para pagar, etc, etc. É uma planilha bem interessante porque você consegue registrar a data, o tipo, se é uma entrada ou uma saída. A partir da entrada ou da saída, você tem várias opções de categoria. E é você mesmo que vai cadastrar essas opções. Aqui nas listas, você pode colocar tudo que você tem de entrada, tudo que você tem de saída. É você mesmo que cadastra essas opções. E a partir dessas informações, tipo, entrada, categoria, você vai ter uma descrição para escrever o que você quiser. Você consegue escrever aqui o nome do cliente, num fornecedor, coloca o documento, coloca a forma de pagamento, clica, escolhe, bem simplesinho. Clica no valor, digita e o status, se já é algo que está ok, está em aberto, se está pago, assim vai. Além de você conseguir registrar tudo que está acontecendo com as entradas e saídas do seu MEI, da sua empresa, do seu controle financeiro empresarial, você também consegue ter ali um status. E assim você sabe o que você já pagou e o que falta pagar, contas a receber, etc. Então vamos lá fazer essa planilha passo a passo juntos, eu e você, de forma 100% gratuita. Porém, se você não quiser fazer a planilha, eu quero baixar logo a planilha, não quero fazer, não quero aprender, quero só ter a planilha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder adquirir essa planilha, tá bom? Assim você consegue adquirir e já usa de uma vez, não precisa fazer a planilha, tá bom? Para que possamos começar a nossa planilha de controle financeiro para MEI, vamos começar com o cabeçalho, onde a gente vai escrever o título da planilha. Então vou clicar em toda essa primeira linha e aqui na página inicial eu posso clicar na caixinha de cor e pintar com uma corzinha bem suave, talvez um cinza. Agora, na primeira célula, a gente vai escrever o título da planilha, como planilha de controle financeiro para MEI. Enter. E agora, pessoal, dá para aumentar bastante o tamanho dessa letra e colocar ela numa cor diferente. Pegar aqui um azul e colocar até um efeito nessa escrita. Agora, na linha 2, eu posso clicar e também colocar uma corzinha diferente. Pode ser um azul para combinar. Mas aí eu não quero deixar essa linha 2 muito grande. Então, na divisão de 2 com 3, eu vou clicar, segurar e arrastar para cima, de modo a diminuir um pouquinho o tamanho dessa linha, para deixá-la mais fina e ficar um cabeçalho bem legal, bem moderno. Pronto. Agora a gente já fez o cabeçalho da nossa planilha. O que dá para fazer além disso? A minha planilha eu gostaria que ela fosse bem dinâmica, bem automática. E à medida que eu for inserindo entradas, saídas, eu quero que ela me mostre o total de entradas, total de saídas, se eu já atingi o limite do MEI ou não, quanto de limite que eu tenho restante, quanto que eu tenho de coisa em aberto, tanto de entrada quanto de saída, etc. Então eu quero deixar algo bem completo. E pensando nisso, pessoal, o que a gente pode fazer? Aqui em cima tem uns cartõezinhos que vão mostrar essas informações. E esses cartõezinhos, eles podem ser feitos de várias maneiras. A maneira que eu mais gosto de fazer é aqui no inserir e então usar uma forma, uma figura, que pode ser um retângulo. Vou até pegar aqui um retângulo com cantos arredondados, clico seguro e arrasto esse retângulo aqui na tela, de modo a criar o espaçamento dele. Eu já vou até aproveitar e clicar nesse cartão aqui e mudar um pouco o layout dele. Nessa bolinha amarela eu posso arrastar para fora ou para dentro, para poder diminuir ou deixar mais redondo, mais pontudo. Vou deixar mais ou menos assim, meio termo. Agora, aqui em cima, em forma de formato, eu vou fazer um efeito diferente. Contorno, vou colocar um contorno preto. Efeito, vou colocar uma sombra. E preenchimento, vou deixar branco. Depois a gente pode alterar as cores. E aqui na página inicial, pessoal, muito importante, na letra, na escrita, coloca um automático, porque assim fica mais fácil de você ver as informações. A gente ainda não vai preencher nada aqui. Eu vou deixar do jeito que está, depois a gente arruma. Agora, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso de 7 cartõezinhos. Eu já tenho um, preciso de mais 6 para totalizar 7. Então, clico nesse cartãozinho que eu fiz e com a ajuda do atalho do teclado Ctrl+C e depois o Ctrl+V, podemos Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar esse cartãozinho. E aí você pode até usar as setinhas do seu teclado para ir copiando e colando, colocando um do lado do outro, etc. e organizando, tá bom? Depois que você colocou todos os cartõezinhos que você vai usar, é muito importante, pessoal, que você faça essa configuração que eu vou te mostrar. E aqui muita gente erra, por quê? Quando uma coluna acaba aumentando de tamanho, eu vou te mostrar. Olha o que acontece.
todos os cartões são modificados. Olha o tamanho que ficou esse cartãozinho. Não é para isso acontecer. Então, para evitar qualquer tipo de problema, deixa eu até voltar o que foi feito. Você tem que clicar com o botão direito no cartão. E então lá embaixo você vai em tamanho e propriedades. E lá na direita você vai marcar a opção propriedades. E então não mover ou dimensionar com as células. Agora já podemos fazer a nossa tabela em si, onde vamos registrar todas as informações. E eu vou começar aqui com a linha 10. Então eu vou clicar na linha 10 e a primeira informação que eu vou ter é a data. Porque a data é muito importante para eu saber quando que ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro. Depois, na próxima coluna, eu vou querer ter o tipo. O que é o tipo? É para me dizer se é uma entrada ou uma saída. E aqui no tipo já vamos aproveitar. Eu não quero, não, toda hora ficar tendo que escrever entrada, saída, entrada, saída. Então aqui eu vou criar uma lista, pessoal, que eu posso selecionar essas duas opções que eu tenho. Para isso eu clico nessa célula, só na primeira célula, logo abaixo do tipo, e venho em dados, e então lá na direita, validação de dados. E aqui, ao invés de qualquer valor, eu vou trocar para lista e vou colocar as opções que eu vou usar, como por exemplo, entrada, ponto e vírgula, saída. Ou você pode usar outras configurações também, como receita, despesa e etc. Mas é muito importante você prestar atenção numa coisa. Entrada é a primeira opção. Ponto e vírgula. Aí você coloca a segunda opção. O ponto e vírgula que separa uma opção da outra opção. Além disso, tá vendo que saída eu escrevi sem acento? Pois é. Então vou ter que usar sem acento o resto da planilha inteira. Em qualquer fórmula que eu for fazer, em tudo, tá bom? Então é muito importante você lembrar como que você escreveu cada coisa. Ok? Então, digamos lá, vamos fazer uma simulação no dia 1/1/2027, Enter. Na divisão de A com B, eu vou clicar e arrastar para a direita um pouquinho para aumentar essa coluna. E aproveito e aumento a coluna B também. Digamos que nessa data eu tive uma entrada ou uma saída. Agora fica bem fácil, ó, você clica e seleciona. Além disso, pessoal, sabe o que dá para fazer? Você pode, nesse tipo, ó, na célula, colocar uma cor automática. Entrada é verde, saída é vermelho. Porque fica visualmente mais fácil você saber o que está acontecendo. Então aqui na página inicial eu vou na formatação condicional, regras é igual a. Aí toda vez que eu tiver, lembrando, né? Saída tem acento? Tem. Eu escrevi com acento? Não escrevi. Então tem que escrever certinho, do mesmo jeito. Você tem que fazer as informações baterem. Vamos começar com entrada. Toda vez que eu tiver uma entrada, eu quero pintar de verde. Beleza, quando eu seleciono a entrada já fica verde automaticamente. Mas se for uma saída, eu quero formatação, regras é igual a vermelho. Mas vamos escrever primeiro a saída e aí depois você escolhe a cor que você quer aqui na direita. Ok, pronto. Vamos começar com uma entrada, né? Então, data, tipo, foi uma entrada. Depois, outra informação que é muito importante que vai nos ajudar a identificar cada movimentação seria ter a categoria. E aqui, toda vez que eu tiver uma entrada, eu gostaria de abrir na categoria uma lista relacionada a essa entrada. Exemplo, entrou um dinheiro. Tá, mas qual que é a categoria desse dinheiro? Ah, foi uma venda. Foi uma venda de produto. Foi uma venda de consultoria. Foi uma... qualquer coisa relacionada aqui, entrada de dinheiro na conta, tá bom? Agora, quando eu tiver uma saída, eu quero ter uma lista aqui na categoria relacionada à saída. Ou seja, uma lista que não vai mostrar tudo que eu tenho, mas só relacionado ao que foi entrada ou saída. Saída pode ser boleto de luz, conta de aluguel, condomínio, etc, etc, etc. Compra de mercadoria e assim vai, né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Aqui no rodapé do Excel, eu vou criar uma nova aba clicando nesse botãozinho de mais, botão direito, renomear. Eu vou chamar essa aba de lista. Enter. E aqui eu vou fazer duas listas. Uma lista vai chamar entrada e a outra saída. Olha só, pessoal, cuidado. Tem acento? Não tem. Por quê? Porque eu estou escrevendo tudo sem acento. Mas se você estiver escrevendo com acento, usa o acento até o final. Então é muito importante isso daqui. É para escrever tudo igual, desde o começo até o fim. Vou aumentar um pouco a coluna B e a coluna D também. O que eu vou colocar nas entradas? Qualquer coisa relacionada às entradas, como vendas, etc, etc. E nas saídas, eu posso colocar conta de luz, boleto de água, gás, etc. Tudo que é relacionado às saídas, tá bom? E quer dizer que eu só tenho isso de saída? Não. Quer dizer que eu só não preciso cadastrar tudo agora. Depois eu posso continuar cadastrando. Eu vou mostrar para você. Primeiro, vamos configurar para que funcione essas duas listas, essas duas tabelas. Eu preciso selecionar a primeira lista que eu fiz de entradas. E então, pessoal, aqui em cima no inserir, eu vou transformar em tabela. Cuidado, muito importante. Sim, minha tabela tem cabeçalhos. Deixa essa opção marcada e clica no OK. Aí você vai fazer a mesma coisa para a saída. Seleciona tudo, inserir, tabela, OK. Na entrada, quando você clicar aqui, é muito importante que no design da tabela, você troque o nome dessa tabela
para o mesmo nome do cabeçalho, entrada. Então eu vou colocar aqui também, entrada, enter. E quando eu clicar na saída, mesma coisa. Saída, mesmo nome, tudo igual, tudo certinho. Entrada, eu vou até clicar nessa tabela, e aqui no design eu vou pegar uma cor diferente, pode ser um verde. Já aqui na saída, eu vou pegar uma cor diferente também, pode ser um laranja. Eu acho que eu gostei dessa configuração, hein, pessoal? Preto com laranja, eu vou colocar aqui também preto com verde. Vamos ver como é que fica, ó. Ficou legalzinho. Aí digamos o seguinte, você tem novas entradas e novas saídas para cadastrar, será que vai funcionar? Sim, vai funcionar, mas antes, vamos fazer o seguinte, toda vez que eu selecionar uma saída, eu quero mostrar as categorias relacionadas à lista que eu cadastrei de saídas. Se for uma entrada, a lista de entradas e etc. E aqui o que a gente vai fazer? Você vai clicar nessa célula da categoria e vamos lá criar uma lista, mas é uma lista um pouco diferente, é com fórmula, dados e então validação de dados. Muita gente acaba cometendo alguns erros nessa hora de fazer a lista que não dá certo depois. Então, vamos com calma, prestando bastante atenção aos detalhes. Aqui eu vou selecionar lista e dentro da fórmula, fonte, né, no caso, eu não vou escrever a minha lista aqui, mas eu vou fazer uma fórmula, que vai ser a fórmula igual indireto. Aí você vai abrir o parênteses. Cuidado, não é para clicar em nada, não é. Você vai pegar só o nome da célula, a referência dela, a coordenada. Essa célula onde eu tenho a saída, o tipo, né? Ela está onde, pessoal? Na célula B, porque é a coluna B, linha 11. B11, B11. Então você vai colocar aqui dentro do parênteses B11. Fecha o parênteses. Simples assim, acabou. Clica no OK. Agora, se eu tenho uma saída, a categoria me mostra as saídas. Se eu tenho uma entrada, a categoria me mostra apenas as entradas, etc, etc. E se você precisar adicionar uma informação nova? Entrada. Eu só tenho vendas, mas eu queria colocar uma nova categoria. Eu posso voltar nas listas e então escrever aqui a nova categoria, como por exemplo, consultoria, enter. Quando eu voltar aqui na planilha 1, eu consigo também ver essa nova modalidade que eu cadastrei anteriormente. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Vou dar um pequeno pause no vídeo e vou cadastrar algumas informações um pouco mais precisas, digamos, para entradas e saídas. Só para minha planilha ficar mais completa, tá bom? Mas aí você faz do jeito que você achar melhor. Finalizei de cadastrar algumas categorias um pouco diferentes aqui, de entradas e saídas, e acabei ficando com essa configuração, pessoal. Serviço, produto, venda, reembolso, saídas, DAS, software, internet, telefone, etc, etc. Mas lembrando, tá? Você vai cadastrar as informações que são importantes para você. Aqui eu estou fazendo algo para mim, pessoal. Aí você faz do jeito que você achar que fica interessante, né? Então, ó, entrada eu vou deixar como um serviço. É isso aí. Agora, o que eu posso ter depois da categoria? Eu poderia ter algo para dar uma descrição um pouquinho melhor, né? Então, eu vou colocar descrição para eu poder escrever com mais detalhes sobre o que se refere a esse serviço. Ah, esse serviço foi uma venda de consultoria e etc, né? Então, enfim, você pode escrever aqui o que você achar que fica interessante. Na próxima coluna, coluna E, depois da descrição, eu posso ter cliente barra fornecedor. Para quem que esse dinheiro que está entrando, entrada de dinheiro, ele veio de qual cliente, de qual fornecedor, você pagou para quem recebeu, etc. Então, é justamente para isso que serve. Digamos que o cliente, nesse caso, foi o Davi. Enter. Então, coloca aqui o nome dele, pode ser uma pessoa, uma empresa, ou alguma outra coisa que você queira anotar nessa coluna. Depois do cliente fornecedor, seria interessante a gente poder ter o documento. O que seria o documento? O documento é para você escrever o número. O documento, seja nota fiscal, um recibo, DAS, boleto, uma identificação dessa transação. Então aqui no caso foi uma nota traço 001, por exemplo, uma nota interna aqui da empresa. Na próxima coluna, depois do documento, eu vou colocar forma de pagamento. E a forma de pagamento, pessoal, do mesmo modo, você pode cadastrar as formas de pagamento que você acha interessante. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma lista, igual a gente já fez antes. Dados, validação de dados. Porém, essa lista, ela vai ser uma lista manual, que eu mesmo vou inserir aqui os dados. Eu acho que nesse caso, na minha opinião, tá bom? Não tem tanta necessidade de fazer uma lista separada. Dá para fazer tudo aqui dentro, porque são poucas opções. Lista, e então aqui dentro da fonte, qual que é a primeira opção de pagamento? Que a minha empresa assim usa muito, digamos, seja boleto, ponto e vírgula. Aí depois eu vou colocar cartão, débito, ponto e vírgula. Cartão, crédito, ponto e vírgula. Dinheiro, ponto e vírgula. Pix, ponto e vírgula. Transferência, ponto e vírgula, etc. Então você vai colocando aqui o que você acha interessante. Ok?
Agora eu posso facilmente clicar e selecionar uma opção de pagamento. Esse pagamento foi recebido via boleto. Selecionei. Depois de forma de pagamento, podemos ter o valor em si, muito importante, né? Não pode esquecer, porque é o valor que vai dizer quanto que está entrando, quanto que está saindo e etc. E depois na última coluna eu vou ter um status, pessoal, para saber se essa transação de entrada, de saída, se ela já foi paga ou se ainda ela está aberta. Mas vamos lá com o valor. Então digamos que aqui tenha sido feito um serviço no valor de R$ 990. Enter. Eu vou até aumentar um pouco o tamanho dessa coluna, clicar nesse valor e na página inicial colocar como dinheiro, moeda, reais do Brasil. E no status eu vou aumentar bastante o tamanho dessa coluna, que eu quero algo bem visual. Eu gostaria de escrever um status para eu poder identificar o que já foi recebido e o que ainda não foi, está em aberto. Para isso, também podemos criar uma lista bem simples no Excel, pessoal. Dados, validação de dados, apenas com duas opções. Ao invés de qualquer valor, eu troco para lista. E aqui eu vou colocar como OK, ponto e vírgula, ou em aberto. Enter. Simples assim. Esse pagamento está em aberto, então seleciono. Ou está em OK, então clico no OK. Só que tem um detalhe, toda vez que estiver em aberto, eu queria pintar de amarelo. Toda vez que tiver OK, eu quero pintar de verde. Como que a gente faz isso? Já aprendemos, né? Página inicial, formatação condicional, regras é igual a. Agora, quando tiver algo que está em aberto, eu posso pintar essa opção de amarelo. Porém, se eu tiver um OK, formatação regras é igual a, OK, eu queria pintar de verde. Pronto. Então, finalizamos a nossa tabela, pessoal. Tá pronto. É isso aí. Fechou. Tá finalizado. Porém, tem alguns ajustezinhos que a gente pode fazer para melhorar ainda mais essa tabela. E lembrando, os cartões ainda não estão funcionando, né? Então, como é que a gente faz para esses cartões funcionar? Já aproveita e seleciona a primeira e segunda linha da sua tabela, clica e arrasta até a direita. Selecionou tudo? Aí você vai vir aqui em cima no inserir e de fato vai colocar uma tabela, porque é muito importante, tem muitos benefícios que eu vou te mostrar. Tabela, calma, cuidado, tenha certeza que está marcado minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. Agora que já temos uma tabela no Excel, você pode inclusive mudar o layout dessa tabela, colocar cores diferentes. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui em cima no design. Setinha para baixo, tem outras tonalidades de azul, tem um azul mais clarinho. Eu acho que eu vou ficar com um azul mais clarinho. E aí nesse cabeçalho, eu vou selecionar todo o cabeçalho apenas, até o final, página inicial, e vou colocar um azul mais forte. Pode ser esse azul. Aí ó, ficou bonitão agora. Mas, lembrando, você pode usar as cores que você quiser. E por que a tabela, afinal de contas, é tão importante assim? Porque sempre que você precisar inserir novas informações, o que você vai fazer? Você sempre vai clicar na última linha vazia. Tá bom? Clica na última linha vazia e coloca uma data nova, por exemplo. Eu aconselho sempre começar com a data, para não bagunçar a tabela. Vamos lá, então, aqui no dia 1/1 de 2027, na mesma data, Enter. O Excel já adicionou uma linha nova para você e o legal disso é que você já tem disponível ó, a lista e todas as informações. Teve uma saída referente à categoria das. Aí a descrição eu posso colocar das, janeiro, 27, enfim. Descrição eu posso escrever o que eu achar que faz sentido. Fornecedor, 9. Documento, coloco aqui o número, forma de pagamento, coloco aqui também. E coloco aqui o valor, né? Enfim, o status eu posso deixar ou tá ok ou tá em aberto. E à medida, pessoal, que eu for adicionando coisas, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, e dependendo do status também, que tiver ok, em aberto, etc., o que vai acontecendo? Eu vou ter um faturamento maior, vou ter uma despesa maior, e pode ser que eu chegue perto do limite do MEI, pode ser que fique longe, pode ser que passe. E como é que eu sei dessas informações? O que dá pra gente fazer? Usar os cartõezinhos, agora que a gente vai usar esses cartõezinhos, para nos ajudar a ter essas métricas, saber se está perto, se está longe, etc, etc. Então aqui no rodapé, mais uma vez, eu vou adicionar uma planilha, botão direito, renomear, e vou chamar essa planilha de cálculos. Ah, professor, mas cálculos eu não sei fazer, é muito difícil? Não é difícil, a gente vai fazer coisa simples aqui. É para ajudar o funcionamento do cartãozinho. Qual que é o objetivo do cartão? Resumir as informações para você. Você vê o faturamento atual, o limite do MEI, faturamento restante, etc. Então aqueles cálculos vão ajudar com isso. Mas é simples, pessoal, não é difícil não. Então aqui pode ser na primeira célula mesmo. Eu vou escrever uma informação como faturamento atual. O que esse faturamento atual vai fazer? Ele vai mostrar para você quanto de entradas você já teve hoje, qual que é o seu faturamento atual. Depois a gente pode ter o limite do MEI, posso colocar ali um valor, faturamento restante, porcentagem do limite usado, total de despesas, e aí podemos ter entradas em aberto e saídas em aberto. Enter. Pronto. Deixa eu aumentar um pouco essa coluna, pessoal.
E agora na coluna B a gente vai colocar algumas informações. Basicamente quase tudo aqui vai ser dinheiro, com exceção de porcentagem, enfim. Limite do meio, vamos começar por aqui. Eu quero deixar esse limite do meio como 81 mil. Então eu coloco aqui 81 mil, Enter. Vou selecionar essa célula e colocar ela em dinheiro. Pronto. Qual que é o meu faturamento atual? Como é que eu faço esse cálculo do faturamento atual? Para fazer esse cálculo do faturamento atual, eu preciso somar aqui nessa minha tabela tudo que é entrada e saída? Não, né? Tudo que é entrada, porque é o que está entrando, não é o que eu estou gastando. Então, tudo que é entrada. Além disso, eu vou considerar apenas o que é ok. Ou seja, eu vou somar toda a coluna do valor, mas não é para somar tudo literalmente, é só para somar o que é igual a entrada e o que é igual a ok. Então não é para somar tudo, apenas aquilo que faz sentido. Nesse caso, não dá para usar uma fórmula de soma no Excel. Se não dá para usar uma soma, o que a gente deve usar aqui no Excel? Uma fórmula chamada soma-ses. Muito parecida, ó, mas é uma soma com critério, só soma o que você precisa. Então, pessoal, igual soma-ses. Clica duas vezes para selecionar essa fórmula, 1, 2. O que eu vou fazer aqui? Ó? Intervalo de soma. O que eu quero somar? Vou voltar lá na tabela original e agora eu seleciono todos os valores que eu tenho, tá, pessoal? Primeira linha, segunda linha, seleciona tudo bonitinho. Ó. Inclusive, ele vai ficar até com uma corzinha diferente aqui para você. Ó. Agora, aqui na barra de fórmulas, vamos clicar para continuar. Clica, ponto e vírgula, intervalo do critério 1. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você quer somar todos os valores que você selecionou? Você quer somar tudo que está aqui dentro? Não quero somar tudo. Eu quero somar só o que é ok ou só o que é entrada. E assim vai, né? Então, como que eu faço esse intervalo? É justamente isso. Eu quero somar tudo? Não quero. Então, eu seleciono o tipo e ponto e vírgula. Eu quero usar o tipo quando ele for, abre aspas, igual a entrada, fecha aspas. Então, só vou somar o valor quando o tipo for igual a entrada. Além disso, ponto e vírgula. Intervalo do critério 2. O status. Eu só quero usar o status quando, ponto e vírgula, abre aspas, ele for ok, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Pronto. 990. Se eu tivesse adicionado um outro faturamento que está em aberto ou uma saída, não iria registrar aqui. Inclusive, dá para ver que fez sentido, ó, porque tem entrada e saída e só somou 990, ele não totalizou 80. Então tá certinho mesmo, tá, pessoal? Vou colocar também em dinheiro esse cálculo. E qual que é o faturamento restante? É o quanto que falta para atingir o limite. E nesse caso eu vou fazer uma matemática bem simples, igual 81 menos o faturamento atual, Enter, e a porcentagem do limite usado. A gente pode fazer uma divisão que vai ser igual aonde o faturamento atual, tá bom? Faturamento atual, dividido, barrinha, pelo 81 mil. Enter. Assim a gente tem uma proporção de onde a gente está até o 100%. Vou clicar nesse resultado que deu uma dízima, né? Com várias casas decimais. Vamos arredondar e deixar em porcentagem. Então aqui eu vou colocar em porcentagem e deixar duas casas decimais, para ter mais precisão. Então o limite usado 1% ainda, está bem baixinho. O total de despesas vai ser igual, soma Cs novamente, clica duas vezes, 1, 2. E agora, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? Mesmo princípio, mesma lógica. Volta na planilha, eu quero somar tudo que eu tenho nos valores, ponto e vírgula. E eu quero considerar o tipo, ponto e vírgula, quando ele for, abre aspas, uma saída, fecho aspas, ponto e vírgula, e quando o status, ponto e vírgula, abre aspas, for igual a ok, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Opa, total de despesa zero, não tem despesa, mas peraí, tá errado. Tem despesas aqui sim, ó. Olha só, saída é uma despesa. E é R$80. Então por que não considerou? Porque está em aberto, pessoal, não foi pago ainda. Por isso. Porém, se eu trocasse aqui o status e deixasse ok, quando eu voltar na minha planilha, pronto, ele já considera. Agora vamos aproveitar e selecionar essas três últimas células e colocar em dinheiro. Agora eu quero entradas em aberto e saídas em aberto. Como é que a gente resolve essas duas últimas situações? Dá para a gente usar a fórmula que fizemos antes e copiar aqui embaixo. Porém, ao invés de usar ok, vamos usar em aberto. Simples. Então vamos lá, deixa eu pegar esse total de despesas, clico aqui na célula, Ctrl C, já vimos como usa, né? Ctrl C. Clica aqui nas saídas e Ctrl V. Mesmo resultado, mas eu vou fazer um pequeno ajuste. Clica duas vezes na fórmula, 1, 2, e onde está escrito OK, você vai escrever em aberto, Enter. Agora a mesma coisa, pega o faturamento atual, copia, Ctrl C, clica nas entradas em aberto, 1, 2, e troca o OK por em aberto. E dá um Enter. Agora você consegue ter todos esses cálculos funcionando certinho. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar agora nos cartõezinhos cada título que eu tenho aqui. Igualzinho.
e vou pegar cada valor que eu tenho aqui, porque o valor é automático. Então, se o valor é automático, eu colocar isso dentro do cartão, também fica automático. E como que eu resolvo esse problema? Vamos lá, voltar aqui nos cartõezinhos, e você vai fazer esse passo a passo para cada cartão. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. Então, é só você fazer o mesmo passo a passo. Primeiro cartão, o que eu preciso? Um título. Então, vamos lá. Inserir, formas, pego aqui um retângulo qualquer. Clico, seguro e arrasto esse retângulo aqui em cima da figura. Clico 2 vezes nesse retângulo, 1, 2, e escrevo o título dele. Como exemplo, faturamento atual, ou total, né? Enfim. Seleciona o título, página inicial, pode aumentar um pouquinho, e centraliza essa informação. Mas aí eu quero deixar esse retângulo transparente, para eu poder deixar só a escrita e ver o cartãozinho que eu fiz por trás. Então, na forma de formato, eu coloco contorno sem contorno e preenchimento sem preenchimento também. Mas além disso, pessoal, eu tenho que clicar na página inicial e colocar uma cor, para eu poder ver ali o texto que foi escrito. E posso até colocar um efeito aqui diferente, enfim. E lembrando que você pode usar cores diferentes. Faturamento, você pode usar uma cor verde, uma saída, uma cor vermelha, etc, etc. Agora, como é que eu faço? Já tenho o título para pegar aquele valor e colocar dentro desse cartãozinho. Eu vou, pessoal, clicar no cartãozinho em si, e aqui na barra de fórmulas eu vou clicar, e então igual, volto lá na minha aba, onde tem os cálculos, e clico no valor que eu quero, como faturamento atual, 990. Enter, pronto. Aquele valor já vai aparecer aqui. Mas o layout não fica muito bom, então o que você pode fazer? Dá uma centralizada no layout, nas informações, aumenta um pouquinho o tamanho da fonte, coloca uma corzinha diferente, coloca um efeito diferente, etc, etc. Então você vai ajustando aí conforme a sua necessidade. Pronto, pessoal, finalizei de colocar cada cartãozinho igual a gente aprendeu. A única coisa que eu fiz foi pegar cada cartãozinho e colocar numa cor diferente. Eu mudei a cor da fonte. Simples assim, tá bom? Vermelho, verde, azul. E o legal é que, à medida que eu for adicionando novas informações, 2/1/2027, Enter. Digamos que tenha sido uma entrada. Vou deixar já essa entrada em OK. Ou pode ser em aberto, para a gente ver aparecendo aqui, ó. Vou colocar que foi uma entrada de R$150. Enter. Olha que legal, automaticamente atualiza para mim. Se fosse uma entrada OK, o 150 sai daqui, ele aumenta inclusive o limite usado do MEI e acrescenta esse valor aqui no faturamento atual. Então a planilha já está pronta, 100% funcional. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante para ter um controle financeiro mais preciso para o seu MEI. E lembrando, todo dia tem vídeo novo, então se você tiver alguma sugestão, deixa nos comentários, porque eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.